Olá pessoal, nesta segunda aula vamos ver tensões, fluxos e propriedades associadas a esses parâmetros. Vamos ver o conceito de tensão em um fluido e utilizar o tensor tensão visto na aula passada para representar esse fenômeno. Conforme comentamos, assim como eu preciso de um vetor para representar uma força, uma grandeza vetorial, eu preciso de um tensor para representar algumas grandezas. Eu preciso do conceito de tensor para representar algumas grandezas tensoriais, como por exemplo a tensão. Há outros parâmetros, mas nesse curso vamos apenas abordar a tensão. E depois vamos associar esses fenômenos, esses parâmetros como tensão e fluxo de calor e fluxo de massa às propriedades dos fluidos que são associadas a esses fenômenos, né? O fenômeno de transferência de calor por condução, que é a condutividade térmica, e ao fenômeno de tensão em um fluido, tensão viscosa, que é a viscosidade. Então, para a gente falar de tensão, a gente precisa primeiramente definir o que são forças de volume e o que são forças de superfície. Então, já as próprias definições já indicam a que se refere cada uma, mas essencialmente as forças de volume que elas atuam no volume do fluido são oriundas de campos, né? Campos que eles são aplicados em alguma região onde está esse fluido, né? Podem ser campos elétricos, magnéticos ou gravitacionais. No contexto desse curso vamos nos limitar ao efeito do campo gravitacional em um fluido, que nada mais é do que a força-peso, ou seja, o peso do fluido contido naquela região de análise. Então, como vocês podem ver aqui, um gráfico ilustrativo, uma figura ilustrativa, basicamente as forças de volume vão atuar, né, numa determinada porção do fluido, no volume dele. No caso da força que nós vamos considerar aqui, será a força de gravidade, e conforme vocês podem observar aqui, nós aqui não temos a massa, mas sim a densidade. Por quê? Porque como nós estamos lidando com meios contínuos e não mais com corpos isolados, como vocês estudaram na física mais básica, agora nós vamos trabalhar com forças por unidade de volume, ok? Então, na verdade, as dimensões de esta força são força por unidade de volume, que em sistema internacional podemos pensar, por exemplo, como Newton por metro cúbico. E as outras superfícies que atuam sobre um fluido, a outra forma de transferir força para um fluido, ou que um fluido transfira força para um determinado objeto, é através das superfícies desse fluido. Como vocês podem observar aqui, então, se eu tenho uma determinada região de análise aí indicada, né, essas forças de superfície vão ser transferidas através da superfície dessa minha porção de fluido, e essa superfície pode estar em contato com outras partículas fluídas, ou seja, pode ser tensões internas do fluido, ou pode estar em contato com uma parede, por exemplo, que aí seria as tensões do fluido aplicado sobre a parede, e que pela terceira lei de Newton vão ser iguais às tensões da parede aplicada ao fluido, são iguais às tensões do fluido aplicada na parede. E normalmente o nosso interesse nesse caso é calcular qual é a força, por exemplo, que um fluido está exercendo sobre um determinado objeto, né? Então, só que a questão das forças aí, um parâmetro que provavelmente vocês já devem ter tido contato, né? Até desde os cursos básicos de física ou química, ou até mesmo o segundo grau, é o conceito de pressão, que é uma tensão de fato. A pressão é uma tensão, porém a pressão é uma tensão característica que é uma tensão normal, ou seja, a pressão é uma força normal à minha superfície, dividida pela área onde essa superfície está atuando, né? Um conceito importante aqui, para falar em tensões, que está associado àquela questão do fluido ser um meio contínuo, né? Do conceito de mecânica do contínuo,
é que num fluido, assim como também em um sólido, eu nunca vou aplicar forças pontuais. Por quê? Porque o conceito é muito simples. Se eu aplico uma força pontual em um fluido, esse fluido não é capaz de resistir, mesmo um material sólido. Porque imaginem que forças pontuais são forças, de fato, aplicadas em um ponto. Ou seja, se eu penso que uma força, por muito pequena que ela for, está aplicada em um ponto com uma superfície nula, na realidade o que vai acontecer é que a tensão, por exemplo, a pressão, se for uma força normal, vai ser infinita. E esse fluido, ou mesmo um sólido, é incapaz de resistir a essa pressão. Então, na verdade, a gente sempre tem, sempre que a gente fala em meios contínuos, sejam sólidos ou fluidos, no nosso caso o que nos interessa são os fluidos, sempre as forças vão ser distribuídas em uma determinada superfície. Por isso que a gente fala em tensões, né? Sempre as forças de superfície vão ser distribuídas ao longo da superfície, pode ser uma superfície pequena, mas é distribuída ao longo da superfície, e a gente fala em tensões. E normalmente o caminho é o contrário, ou seja, não é, a gente não vai calcular qual é a força aplicada, mas o caminho é, a gente vai determinar as tensões a partir de diferentes cálculos do escoamento, a partir, por exemplo, das velocidades, dos próprios campos de pressões, e vai trazer essas tensões, ou multiplicar essas tensões pela área. A rigor a gente vai ver que a gente vai ter que integrar as tensões ao longo de uma superfície, porque de um modo geral essas tensões vão ser variáveis. Então a partir das tensões vou calcular as forças. Esse é normalmente o caminho que a gente vai seguir. Mas até chegar lá a gente precisa entender e definir essas tensões. Então a primeira definição que a gente traz aqui é que há dois tipos de tensões. São as tensões normais, que nada mais são do que as componentes normais de uma força, né? Vou trazer, por exemplo, esse desenho aqui, apenas para entender. Esta força eu posso decompor considerando o meu vetor normal à área, que é um vetor perpendicular a essa área. Essa força vai ter uma componente tangencial a essa superfície, que vou chamar de F tangencial, e uma componente normal a essa superfície, que vou chamar de Fn, ok? Então, considerando essas duas forças, ou seja, considerando que eu posso decompor qualquer força numa componente tangencial e normal, vou definir essas duas tensões. A tensão normal, que vai ser a componente normal da força dividida por quê? Por um valor de área aqui. Aqui eu estou considerando, porque vejam bem, de forma geral, uma tensão, uma pressão ao longo de uma superfície pode ser variável. Então, ao invés de considerar uma superfície finita e uma força finita, eu vou considerar uma superfície infinitesimal, que eu vou chamar de um delta de área, que essa aqui é a minha superfície infinitesimal, ok? E vou considerar uma força infinitesimal. Então, a relação, né? E por isso que é o limite quando a área tende a zero, né? Vou tomar limite quando essa área infinitesimal tende a zero. Então, a definição de tensão, não se preocupem com a questão do limite, é apenas um formalismo matemático. Pensem que é uma força por unidade de área, só que a gente vai considerar como essa força, de alguma forma, né? Vou tentar explicar um pouquinho melhor aqui. Imagine que eu tenho uma superfície, uma parede, por exemplo. Eu tenho um fluido e aqui eu tenho uma distribuição variável de pressão. Isso é uma pressão, né? E eu tenho uma distribuição variável dessa pressão. Então, eu não vou dizer, olha, qual é a força aqui? Bom, na verdade, eu vou dizer que a pressão em determinado ponto, eu vou pegar uma pequena porção de área e vou dividir essa pequena forcinha atuando aqui, dividida por essa pequena porção de área, vai dar a pressão nesse ponto. E como eu falei, isso é apenas uma definição, porque o caminho é o contrário. Normalmente é dada a pressão, calcule a força. E aí sim nós podemos fazer isso. Nós vamos integrar essa pressão ao longo de toda a superfície para obter a força resultante. Isso nós vamos fazer na próxima unidade, mas estou apenas comentando, porque é um pouco abstrato esse conceito de tensão, então temos que entender dessa forma. É uma força por unidade de área, né? Mas a gente não fala, a gente tem que entender que esse conceito infinitesimal, porque de uma forma geral, essa tensão, seja uma tensão normal ou uma tensão cisaliante, uma tensão que é tangencial à minha superfície, ela vai ser variável ao longo da minha superfície, né? E como eu já comentei,
temos também a tensão tangencial, que seria a relação, a relação entre a componente tangencial de uma força em uma determinada superfície dividido por esse elemento de área. E, obviamente, as dimensões das tensões aqui são de dimensões de força por área. Em sistema internacional, a gente vai definir aqui a nossa unidade, que vai ser o Pascal, que é a unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que é Newton por metro quadrado. Então, como eu coloquei, as dimensões vão ser de força por unidade de área e as unidades no Sistema Internacional que vamos utilizar são Newton por metro quadrado. Como normalmente o Pascal é uma unidade bastante pequena, vocês vão ver, por exemplo, que a pressão se mede em bar, que são 100.000 pascais. Então, por exemplo, a pressão atmosférica, a pressão que a gente está sujeito aqui na atmosfera, é da ordem de 100, na verdade 101.372 no nível do mar, mas é da ordem de 100.000 pascais, ou seja, de um bar, né? Então a gente vai trabalhar em quilopascal, unidades que são múltiplos de pascais, porque realmente uma pressão de um pascal é uma pressão muito pequena. Imagina uma força de 1 newton aplicada em 1 metro quadrado. É uma pressão relativamente pequena. Mas, em sistema internacional de unidades e medidas, a unidade padrão é o pascal. Ok? Pois bem, então continuando, como eu comentei, né, vamos ter essa componente aqui ilustrando um pouquinho melhor nesse slide, as componentes tangencial e normal da força. Só que aí agora é onde entra o conceito de tensor-tensão. Por quê? Porque da mesma forma, aqui eu quero fazer uma analogia, né? Da mesma forma que nós vamos definir um vetor através das suas componentes, nos eixos coordenados, nós vamos definir uma tensão através das suas componentes, que são as componentes do tensor, nos três eixos coordenados. Ou seja, de fato, as tensões são definidas desta forma. Ou seja, a definição das tensões são, de fato, a tensão normal e a tensão tangencial. Okay? Mas a gente vai definir o conceito, vai trazer o conceito de tensor-tensão e nós vamos ver, eu vou agora trabalhar um pouquinho com uma dedução de algumas equações, mas nós vamos ver que o que eu vou fazer é, através desse tensor, que em 3 dimensões vai ter 9 componentes, ou seja, uma matriz de 3x3, vou poder definir todas as tensões e eventualmente eu vou poder reconstruir ou calcular a partir dessas tensões, ou sempre poder calcular para qualquer superfície com qualquer orientação, eu vou poder calcular as componentes normal e cisaliante. Ok? Então aqui temos um pouquinho melhor definido, aqui temos a definição do tensor-tensão, aqui temos, né, o tensor-tensão, que eu vou chamar aqui, não coloquei, mas vou chamar aqui do tensor tau. A gente coloca 2 barrinhas, é apenas a forma de representar o tensor com 2 barrinhas. E esse tensor nada mais é do que uma matriz de 9 componentes, onde cada uma dessas componentes vai representar, eu vou colocar isso aqui um pouquinho, vou maximizar, aumentar um pouquinho o tamanho dessa figura, e cada uma dessas componentes então vai representar o quê? Por exemplo, a componente aqui, tau, y, vai representar o quê? Vai representar uma força na direção y dividida por uma área na direção y. Que área é essa? É esta área aqui. Esta é a minha, que eu vou chamar de AY. Por que eu chamo de AY? E isso é importante, porque lembrem-se, lá de geometria analítica, que uma superfície é determinada, definida através do seu vetor normal. Então, quando eu tenho qualquer superfície no espaço pode ser representada através do seu vetor normal a essa superfície. Quando se trata dos planos coordenados, eles vão ser definidos por quê? No caso da área y, qual é o vetor normal à área y? É o vetor j, é o meu vetor de base j.
é o vetor normal unitário a essa área y. E da mesma forma, na área x e na área z. Então, o que nós vamos ter? Esta tensão, notem que se eu tenho uma força que tem a direção y, né? Uma Fy, ok? E esta área é perpendicular ao eixo y, como que vai ser a força em relação à área? Vai ser perpendicular, por isso que é uma tensão normal. Então, sempre que eu tiver em uma tensão, né, os índices, por exemplo, y é uma tensão normal, ok? Da mesma forma, a tensão XX e a tensão ZZ. Ou seja, sempre que eu tiver os dois subíndices, né, que vão corresponder à diagonal da minha matriz, né, os elementos da diagonal da minha matriz, ok? Sempre que eu tiver os subíndices com repetidos, vão ser as tensões normais. E os outros vão ser as cisaliantes, né? A gente pode observar facilmente, por exemplo, que uma tensão tau XY é o quê? É uma força na direção Y, uma força na direção Y, ok? Uma força na direção Y, atuando aonde? Atuando numa área que é perpendicular ao eixo X. Só que se é perpendicular ao eixo X, logo essa força Y vai ser tangencial a esse plano. E, portanto, se eu tenho uma tau XY, e aqui sempre vou ter assim, esse primeiro índice vai me indicar a área que está atuando, e esse segundo índice vai me indicar a força onde está sendo aplicada. Então, tau XY vai resultar em quê? Vai resultar em uma força Y aplicada numa área X. Ou seja, quando os subíndices são diferentes, sempre estou falando de uma tensão que está atuando em forma tangencial à minha superfície. Ou seja, uma tensão tangencial, ok? Uma tensão que a gente chama de cisaliante. Correto? Muito bem. Então, basicamente, nós vamos representar as nossas tensões a partir dessas 9 componentes, e eu vou explicar através de um exemplo por que eu preciso dessas tensões, porque na verdade essas tensões, através desse tensor, eu posso recuperar as tensões normais e cisaliantes em qualquer plano. Eu vou fazer um exemplo agora, que é da lista de exercícios, agora em seguida vou fazer um exemplo, mas antes queria colocar essas figurinhas aqui para ilustrar um pouquinho melhor, né? Para ilustrar um pouquinho melhor. Então imaginem, ainda isso aqui é uma discussão que é interessante aí no livro do Sengel, de Mecânica de Fluidos, mas isso aqui mostra claramente, né, essa discussão e traz justamente num exemplo bidimensional, que é mais fácil de entender, né, mais fácil de visualizar, num exemplo bidimensional, qual é a ideia, né, de eu representar as minhas tensões através de um tensor, ou seja, que eu me torno independente, né, eu me torno independente, eu posso representar qualquer força em qualquer superfície através desse tensor. E aqui o que ele mostra, nesse caso, na verdade, está considerando duas superfícies que na verdade é a mesma condição física, né? É uma força F, coloco um DF porque é uma força pequena, né? Aquela forcinha pequena, aplicada numa área, também uma área, digamos, infinitesimal. É a mesma área, né? As duas áreas, notem que nos dois gráficos, né? nos dois casos, a área tem a mesma orientação. Só que ele vai dizer assim, olha, nesse caso, eu vou representar as minhas componentes, que são as componentes que eu estava comentando agora aqui em cima, né? As minhas componentes nos eixos, Fx, Fy, etc. Eu vou representar neste par de eixos. Então, o que esse gráfico nos traz aí? Qual é a ideia que esse gráfico nos traz? Vejam bem, se eu estou neste par de eixos, eu vou ter uma representação dessa força, né, considerando esse par de eixos.
Se eu estiver nesse outro sistema coordenado, eu vou ter uma representação da força colocando em outro sistema coordenado. Então, o que esses gráficos trazem? Que as componentes, e isso vocês sabem lá de geometria analítica para os vetores, né? Para qualquer vetor, as componentes de um vetor vão ser sempre associadas ao meu eixo coordenado. Se eu mudar o meu eixo coordenado, se eu mudar o ângulo do meu eixo coordenado, as componentes vão ser diferentes, embora o vetor é o mesmo. E é isso que está indicando aqui. Eu tenho um vetor força cujas componentes, o vetor é o mesmo, mas as componentes são diferentes. Agora vejam bem, o que acontece? A componente normal e cisaliante vão ser sempre as mesmas, porque não dependem dos eixos. E da mesma forma, né, nós podemos fazer com a área. Esta superfície, ou seja, este vetor normal que caracteriza, que representa a minha área, também vai ter componentes. Este vetor normal que representa a minha superfície no espaço também vai ter componentes. E essas componentes vão depender do meu eixo coordenado. Por exemplo, nesta situação com esse eixo coordenado, esse vetor normal vai ter componente x, ok? Uma componente x, que vou chamar de nx, e uma componente y, chamada de ny. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo? Que a minha área, e isso vocês já sabem lá de geometria analítica, ela é representada por um vetor. Pensem numa área como sendo um vetor. Então, essa área vai ter componentes. Vai ter, nesse caso bidimensional, componente x, componente y. A minha força também tem componentes, x e y. Então, é justamente aí onde nasce o conceito de tensor. Por quê? Porque se eu quiser representar as tensões em um sistema bidimensional, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar as minhas componentes AX, AY, eu vou considerar as minhas componentes FX, FY, e quando eu combinar as quatro, ou seja, as duas componentes da força com as duas componentes da área, eu vou ter quatro componentes. Tá ok? Quando vocês têm uma situação tridimensional, são 3 componentes da força com 3 componentes da área, vão ter 9, 3 com 3 vai dar 9 componentes, que nada mais são do que as 9 componentes do meu tensor-tensão. Então eu vou agora, através de um exemplo, ilustrar como que funciona essa questão do tensor-tensão para calcular a força, qual é a relação entre esse tensor-tensão e a força aplicada em uma determinada superfície. Então, pessoal, como comentava, vamos aqui tentar, através de um exemplo, discutir um pouquinho qual é a utilidade, né, de expressar as tensões na forma de um tensor. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos este corpo aqui, né? Ou seja, imagina que temos uma partícula fluida, né? Que eu vou por conveniência fazer ela quadradinha, mas não importa a princípio a forma da partícula fluida, porque lembremos que é uma partícula muito pequena, uma partícula infinitesimal, né? Mas eu vou fazer ela por conveniência para que as faces dela coincidam com meus planos coordenados. Então imagine que nós temos uma partícula fluida que estou mostrando aqui, né? E essa partícula, ela está, por exemplo, posso considerar que ela está no meio do fluido e ela vai interagir com as partículas vizinhas, mas nesse caso particular eu vou fazer, digamos, de uma forma prática, né?
vamos imaginar que ela está encostada numa parede, né? Então, essa aqui agora vai ser a minha parede, que estou indicando aqui com esse plano A. E aqui o que eu fiz é representar aqui embaixo, em azul, um diagrama de corpo livre dessa seção da partícula que fica do lado interno do fluido. Então, eu tenho a minha parede, né, com essa inclinação, ângulo. Vou chamar aqui um ângulo, eu coloquei 30 graus, mas na verdade vou chamar um ângulo θ genérico. Assim como vou chamar as minhas tensões também, eu coloquei meu tensor tau aqui de forma genérica, ok? Então, a princípio, eu tenho um tensor, um estado de tensões que são dadas, né? A gente vai ver que essas tensões a gente vai calcular a partir da pressão, a partir das velocidades, enfim, a gente vai, a princípio o exercício é esse, como eu comentei, né? Dadas as tensões, vamos calcular as forças. E nós temos uma coisa importante que nós temos que lembrar, é que nós definimos a nossa área através de um vetor normal a esta área e a partir do seu módulo, ou seja, o que nós temos em definitiva? Nós temos uma área A, uma área com tamanho A em metros quadrados e um vetor normal a essa área que vai me indicar a direção, né, a direção dessa área, ok? Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer o seguinte, olha, vou imaginar que eu estou recortando essa minha partícula fluida por um plano e vou dizer, bom, qual é a força que esse fluido está exercendo sobre essa minha parede? Cisaliante e normal, né? Como que eu vou calcular essa força? Vou calcular da seguinte maneira, vou calcular, assumindo que eu tenho que colocar uma força tal que esse pedacinho de parede fique em equilíbrio, né? Porque se eu soltar essa parede, o fluido vai tender a empurrar ou a cisaliar essa parede, a carregar para algum lugar. Então, vou colocar uma força para ela estar em equilíbrio. Como vou calcular as componentes dessa força? Fazendo um balanço de forças neste meu corpo livre que eu estou mostrando aqui. Como é que vai ser esse balanço de forças? Vejam bem, eu vou ter uma força, as minhas forças em X vão ser dadas por quê? Pela minha tensão XX, ou seja, vejam bem, eu tenho uma tensão atuando, eu tenho uma tensão XX atuando numa área X e na direção X. Por isso que é normal, ou seja, ela atua na área que é perpendicular ao eixo X, ou seja, por que esta área eu chamo de AX? Porque notem que o vetor normal a essa área, eu vou aqui estender só para não dar muita confusão no desenho, o vetor normal a essa área nada mais é do que o meu vetor de base I, ou seja, o vetor na direção X. Assim como o vetor normal a esta área é o meu vetor de base J, que é o vetor de base Y. Então essa questão, eu vou enfatizar bastante ao longo dessas aulas, a questão de entender essa decomposição das áreas nas suas componentes e lembrar sempre que uma área representada por um vetor é um conceito fundamental que vamos utilizar ao longo de toda a disciplina. Então é muito importante associar esse conceito de que uma área é um vetor, ok? E tem componentes. E aí, o que vocês podem observar dessa figura? Que se eu tenho aqui um ângulo θ, correto? A quantidade de área na direção horizontal, ou seja, a sombra dessa área no eixo X ou no plano, né, no plano coordenado perpendicular ao eixo Y, vai ser o quê? Vai ser a projeção dessa área, que na verdade vai corresponder a componente do vetor área na direção Y. Assim como a projeção dessa área, né, no plano perpendicular a X vai ser a componente X desse vetor área, vai representar a componente X desse vetor área. Então, como que a gente vai fazer? Vai fazer esse somatório de força. Vamos pegar uma tensão na direção X e atuando numa área X, né? Então vai ser tau x multiplicado pela área X. Eu vou depois ver, ou seja, essa área X que eu estou me referindo é esta área X aqui. Depois eu vou ver como a gente calcula essa área, tá? Eu vou falar um pouquinho a vetor área, só termina esse raciocínio aqui. Mais uma tensão que atua, vejam bem, esta tensão aqui,
ela está atuando na direção X, na área Y, ok? Então, eu vou pegar a minha tensão que está atuando, em todas as tensões que estão atuando na horizontal, digamos, que são a normal e a cisaliante, só que a normal, vejam bem, a normal está atuando no plano que é normal a eixo X, tal XX. E depois tem a cisaliante que está atuando no plano que é normal a eixo Y, ou seja, está atuando na área horizontal, que é a área Y, lembrando sempre da relação das componentes do vetor área com as projeções dessa minha superfície. Então vai ser uma tensão atuando na área Y, na direção X, multiplicada pela área Y. E da mesma forma, a minha componente Y da força vai ser o quê? Vai ser a tensão normal ao plano Y, que está atuando onde? Numa área Y, ou seja, esta tensão atuando na perpendicular à área Y. Mas, né, da mesma forma, a tensão que está atuando em forma tangencial agora ao meu plano X, mas que é vertical, é uma tensão atuando na direção vertical. Tal X, Y multiplicado pela área X, né? Notem que eu tenho área, força, ok? Então, aqui, só mostrando que aqui sempre a força é na direção Y, a força é na direção Y, e a área aqui é na direção Y, e aqui é na direção X, ou seja, o primeiro índice da tensão é associado à área, por isso ele vai ser multiplicado pela área correspondente, ok? Muito bem, então nós temos aqui esta força calculada e nós já calculamos a força, ou seja, isso aí, dadas as tensões, esta componente, posso colocar na forma de um vetor, claro, né? F vai ser o quê? Fx I mais Fyj. Essas componentes, essa força, né? Essa força aqui, resultante, vai ser a minha força, ou seja, vai ser o resultado das tensões aplicadas naquele plano, ok? E aí vejam bem, né? Relacionando com a primeira aula, né? Esta força, ela é calculada como produto escalar da área escalar as tensões. E aqui um produto de matrizes, né? Lembrando como multiplicar o vetor linha pela coluna o vetor linha A pela primeira coluna de tal, vai dar a primeira componente, vetor linha A pela segunda coluna de tal, vai dar a segunda componente. Tá ok? Então, vou deixar aí como exercício, né? Para vocês provarem isso aqui, tá ok? É só lembrar aí de como fazer um produto de uma matriz por um vetor, tá? Um produto escalar. Que a área vai ser dada por quê? Vejam bem, eu vou ter a área X vai ser A área X vai ser A seno de θ, ok? E a área Y vai ser A cosseno de θ nesse caso, por quê? Ou seja, isso aqui é a área Y e isso aqui é a área X, ok? Esse vetor área representa, ou seja, ele é calculado a partir das projeções desse plano dessa minha superfície no espaço nos diferentes planos, e a partir do produto do vetor área com o tensor tensão posso calcular a força em qualquer plano. Agora,
Por que coloco em forma do ângulo θ? Para uma situação bidimensional. Porque agora posso pegar qualquer ângulo, um plano em qualquer ângulo e calcular qual é a força que está sendo exercida pelo fluido em qualquer superfície com qualquer ângulo. Ok? Então, pessoal, havendo definido o que é a tensão, nós agora vamos tentar relacionar essa tensão com a taxa de deformação. Lembrando aqui que em fluidos, diferentemente de sólidos, a gente não fala mais em deformação, mas em taxa de deformação. Eu coloquei deformação no título apenas porque para encurtar, né? Mas basicamente de aqui para frente, sempre que a gente falar em deformação, nós vamos nos estar referindo a uma taxa de deformação, uma deformação por unidade de tempo. Um pouco mais para frente, na unidade de cinemática, nós vamos generalizar esse conceito de deformação. Por enquanto, vamos definir a deformação angular, a taxa de deformação angular, que a gente relaciona com a tensão cisaliante, e o objetivo nesse momento é justamente definir o conceito de viscosidade em um fluido, tá ok? Bem, imaginemos aqui que nós temos uma pequena partícula fluida, né, escoando, ou seja, imagina o seguinte, imagina uma parede fixa, eu vou aqui colocar, né, essa parede aqui está fixa, ok? Então temos uma parede fixa com um filme fluido e uma parede se deslizando com uma velocidade constante, tá ok? Obviamente, quando esse processo começar, vai ter um estabelecimento dessa velocidade, mas depois de um tempo, digamos, suficientemente longo, eu vou ter o meu fluido vai estar, ou seja, o meu fluido, pela condição de não deslizamento, conceito físico importante aqui, o fluido, quando ele está encostado numa superfície sólida, ele adquire a velocidade da superfície. Se essa superfície está parada, como é o caso da superfície inferior, o fluido está em repouso. Se a superfície está se deslocando com uma determinada velocidade, v, logo esse fluido atingirá no seu ponto superior a velocidade v. Certo? Então, depois de um determinado tempo, esse fluido vai estar escoando, né? Vai estar escoando com um perfil de velocidades linear, ou seja, vai ter uma velocidade v na parede superior, uma velocidade zero na parede inferior e uma distribuição linear ao longo desse filme de fluido, tá? A partir dessa distribuição de velocidade, nós vamos definir em um escoamento simples. Esse escoamento é um escoamento que se chama escoamento em cisalhamento puro, porque a única força que está atuando no escoamento é uma tensão de cisalhamento sendo aplicada na superfície da minha placa. Essa tensão a gente pode calcular de uma forma bastante simples. É uma força F que está sendo exercida pela placa na direção X, né? Que está sendo aplicada onde? A uma área Y. Lembrando aqui de novo que esta área aqui é minha componente Y da área perpendicular ao vetor J. Nós vamos imaginar agora uma partícula fluida dentro desse escoamento. E aí a gente pensa o seguinte, imaginem hipoteticamente que eu pinto um quadradinho de tinta instantaneamente no meu escoamento. O que vai acontecer com a parte superior desse quadradinho? Ele vai se deslocar com uma velocidade que eu vou chamar aqui de U mais du, ou seja, se eu tenho que a aresta inferior desse quadrado se desloca com uma velocidade de U e a velocidade vai aumentando conforme aumenta y, a aresta superior vai se deslocar com uma velocidade um pouco maior. E isso vai promover o quê? Vai promover uma deformação. E essa deformação vai variar com o tempo, ou seja, esta aresta, conforme passa o tempo, ela cada vez vai ter um ângulo cada vez maior. Tá ok? Então, a gente vai justamente vai relacionar agora essa taxa de deformação com a tensão que está sendo aplicada, né? com a tensão que é resultado da força sendo aplicada, sendo uma força distribuída ao longo da superfície superior. A taxa de deformação
vai ser dada por quê? Vai ser dada pela derivada da velocidade em relação a y. Tá ok? E como que eu vou relacionar essa taxa de deformação com essa derivada das velocidades? Aqui, independentemente de qualquer dedução matemática, o importante é entender o conceito. Quanto maior é a taxa de cisalhamento, ou seja, quanto mais rápido estou cisalhando esse filme de líquido, maior vai ser a taxa de deformação. Como a gente coloca isso matematicamente? É muito simples. Vamos imaginar o nosso quadradinho lá hipotético que a gente pinta. Imaginemos, não importa, como eu já comentei, não importa eu vou fazer um quadradinho porque é conveniente para alinhar com os planos coordenados, mas não importa qual é o formato da minha partícula fluida. Eu, a princípio, eu quero calcular que se eu pintar duas linhas imaginárias no meu escoamento, como que esta aresta vai variar angularmente, qual é a velocidade angular de esta aresta. Essa vai ser a minha taxa de deformação angular. Então vamos imaginar essa nossa partícula de um tamanho delta y, delta x, que depois a gente vai fazer tender a zero, ou seja, é uma partícula infinitesimal. E vamos imaginar um instante t, ela tem essa forma quadrada, e um instante t mais delta t, ela se deformou. Então esse primeiro ponto aqui, ele vem parar aqui, vem parar a um segundo ponto que está lá à frente. Qual é a distância percorrida? U vezes delta t. Por que U? Porque a velocidade aqui nesse ponto eu vou considerar como a velocidade U. Já a aresta superior, como eu tenho um crescimento da velocidade na direção y, né? Como eu tenho um crescimento da velocidade na direção y, a velocidade que vai ser U mais delta U, ok? E aí, com isso, o que eu vou ter? Que este ponto, eu vou colocar aqui em cima para não complicar muito o desenho, este ponto aqui vai se deslocar uma distância U mais delta U multiplicado pelo meu passo de tempo, pelo meu intervalo de tempo delta t. E aí, por fim, com isso, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir calcular a diferença, ou seja, a diferença entre este ponto, né? E esse ponto aqui, que vai me dar esta distância, que vou chamar de D, vai ser o quê? U mais delta U vezes delta T menos U delta T. Ou seja, esta distância aqui vai ser dada por delta U delta T. E aí, nós vamos lembrar agora que o que eu quero calcular é este ângulo beta aqui. Ou seja, eu quero calcular qual é a taxa de variação deste ângulo beta, que eu vou chamar de beta ponto. Então, nós vamos imaginar que esse ângulo beta, um ângulo, ele é pequeno, porque eu não quero calcular o ângulo em si, mas sim a taxa instantânea de variação. Então, imagine que um pequeno ângulo, ele pode ser aproximado como pode ser aproximado pela sua tangente, ok? Isso aí só para fazer uma relação trigonométrica. Então, o que eu vou ter aqui? Que esse ângulo beta, né, vai ser igual a quê? Igual a quê? A D, ok? Dividido pela altura, né, que é delta y, e que vai ser igual a delta U, delta T, dividido por delta y, ok? Ah, e detalhe, tem um delta T por quê? Porque é um beta ponto. Eu já vou colocar o delta T aqui, indicando, lembrando que esse delta T está associado à minha taxa de variação. Eu estou considerando uma taxa de variação. Okay?
E desta forma, a minha taxa de deformação vai ser dada por ΔU sobre ΔY, ok? Cortando aqui o passo de tempo. E aí, com isso, considerando uma partícula infinitesimalmente pequena, ou seja, como ΔY está tendendo a zero, eu vou considerar que essa minha taxa de deformação instantânea é dada pela derivada de U em relação a Y, ok? Em relação a Y, certo? Então, essa aqui vai ser a minha taxa de deformação. Analogamente, pessoal, vamos imaginar que eu tenho agora um deslocamento na direção vertical com uma variação da velocidade vertical na direção horizontal, ou seja, eu tenho uma velocidade aqui v e aqui uma velocidade maior v mais ΔV. Então, eu não vou provar isso, mas vou deixar para vocês refletirem, não precisa mostrar para refletirem isso em casa. É o seguinte: se eu tenho aqui um ângulo que eu vou chamar agora de alfa ponto, esse ângulo nada mais vai ser do que a derivada da velocidade vertical em relação ao eixo horizontal. Ou seja, estou cisalhando o escoamento nesse sentido. Quanto maior esse elemento nesse sentido, maior é a taxa de variação angular na direção vertical. Tá, ok? Isso apenas vou deixar aí para vocês refletirem e provarem em casa. Então, uma vez que provamos que a variação deste ângulo, ou seja, a taxa de deformação angular é igual à variação da velocidade, vejam bem, a variação sempre da velocidade horizontal em relação à direção vertical. Assim como também, se eu estou cisalhando neste sentido, vai ser a taxa de variação vertical em relação, ou seja, sempre em relação à componente transversal ao movimento, né? Porque é justamente esse cisalhamento, ele é relacionado à variação da velocidade em relação à direção transversal ao movimento do fluido. E aí então definimos, a partir dessa taxa de deformação e ou seja, a partir dessa taxa de deformação definimos a relação entre a tensão cisalhante, a tensão que estou promovendo no fluido, lembrem-se aquela força distribuída ao longo da minha placa que provoca um cisalhamento do fluido, e a taxa de deformação, essa relação nada mais vai ser do que o meu coeficiente de viscosidade ou simplesmente viscosidade, ok? A viscosidade do fluido, ok? Então essa definição de viscosidade é um coeficiente, uma propriedade do fluido que depende pura e exclusivamente do fluido, não depende do escoamento, ou seja, é uma característica da matéria que nós estamos analisando, que é a viscosidade, que vai relacionar a tensão com a taxa de deformação. Eu estou aqui esclarecendo que o fluido é newtoniano, apenas para comentar por quê? Porque no contexto desse curso a gente vai se limitar a fluidos newtonianos. Felizmente, os fluidos que a gente tem, a gente utiliza, a gente aparecem na grande parte dos problemas de engenharia, são fluidos newtonianos. Todos os gases são fluidos newtonianos. E os líquidos, por exemplo, a água, que é um fluido que a gente sempre se depara em sistemas hidráulicos, em circuitos, em tubulações, muitos óleos, muitos tipos de óleos e azeites, e óleos de refrigeração também são fluidos newtonianos, ou em geral têm comportamento newtoniano. E fluidos não newtonianos aparecem em algumas áreas como materiais, engenharia química. Vou apenas comentar para contextualizar que a característica de um fluido newtoniano é que a tensão é proporcional à taxa de deformação, que seria uma curva. Se eu considero um gráfico onde eu ploto a taxa de deformação no eixo horizontal e a tensão cisalhante no eixo vertical, eu vou ter uma composição,
linearidade, uma proporcionalidade. Alguns fluidos, como por exemplo o plástico de Bingham, tem uma característica que eu preciso impor um cisalhamento mínimo para ele começar a fluir. E aí depois que ele começou a fluir, ou seja, a partir de uma determinada taxa, uma determinada tensão cisaliante, ele vai começar a fluir e aí vai se comportar como um fluido, no caso newtoniano. Pode haver curvas, por exemplo, deste tipo, ou seja, na verdade pode haver qualquer relação entre a tensão e a taxa de deformação, mas como eu disse, isso é toda uma linha da mecânica de fluidos que estuda, que é a reologia, que estuda esses fluidos com comportamentos diferentes. Eu estou aqui colocando apenas em caráter informativo para contextualizar o que é um fluido newtoniano. Então, para todos os efeitos, nós vamos considerar que a nossa tensão ela é proporcional à taxa de deformação e esse coeficiente de proporcionalidade nada mais é do que a viscosidade do fluido. Ok? Muito bem. E para finalizar esta aula, vamos trazer aqui o conceito de fluxo de calor e condutividade térmica. Primeiro vamos definir o que é condutividade térmica. A partir do conceito, vamos discutir um pouco o conceito de condução de calor, que é basicamente a condutividade, a capacidade dos materiais de conduzir, de transmitir uma determinada quantidade de calor. Então vamos imaginar aqui a situação mais simples. Imaginem que eu tenho uma porção de material aqui sujeito a uma temperatura de um lado e uma temperatura do outro. Como vocês devem ter visto em algum curso de física prévio, sempre o calor vai da maior temperatura para a menor temperatura. Um material que tem maior condutividade, por exemplo, um metal, é capaz de transferir um fluxo, uma quantidade maior de calor, dada uma diferença de temperaturas. Então, basicamente, nós podemos definir um fluxo de calor como uma quantidade de calor, né, essa é a primeira definição. Um fluxo de calor vai ser a quantidade de calor que está sendo transferida por unidade de tempo. Então, isso aqui, as unidades aqui são watts, ok? Em uma determinada quantidade de área, ou seja, por unidade de área. Por isso que é um fluxo, né? Então, aqui vamos colocar, por exemplo, em metros quadrados. A gente poderia utilizar outras dimensões, outras unidades, mas as dimensões são de watt por metro quadrado, ou seja, uma quantidade de calor por unidade de tempo, uma potência por metro quadrado da área através da qual esse calor está passando. Okay? Essa condutividade é definida de uma forma muito simples, vai ser a diferença de temperaturas de um lado e do outro da minha parede, da minha placa, do meu material, dividido por uma distância L, ou seja, evidentemente, isso é intuitivo, né? Se eu coloco um determinado material com uma determinada temperatura, quanto mais largo, quanto maior é a porção desse material, maior é a resistência que o calor vai ter para atravessar essa quantidade de material, independentemente da condutividade. Claro que para a mesma condutividade, quanto mais fino o material, menos resistência eu vou ter à passagem do calor. Tá, ok? Então, a condutividade térmica é definida dessa forma, é definida como sendo a proporção entre o fluxo de calor, que é a quantidade de calor que atravessa um determinado material, uma determinada superfície, por metro quadrado dessa superfície, e a diferença de temperatura e a distância entre essas duas isotermas, vamos chamar. Ou seja, isso aqui é uma superfície a uma temperatura T1 e uma superfície a uma temperatura T2. São duas isotermas. Então, esse é o primeiro conceito que está associado à condutividade. Se eu pegar agora não mais duas superfícies, digamos, separadas por uma distância finita, mas digamos duas superfícies aqui que estão separadas, ou seja, eu faço essa distância tender a zero, né? Ou seja, faço uma distância infinitesimal, eu posso calcular o que seria a minha derivada de temperatura em relação à minha direção x, ou seja, o gradiente de temperatura, e então o fluxo de calor
em uma superfície, digamos, infinitesimal, vai ser o produto da condutividade multiplicado por esse gradiente de temperatura. Isto aqui, esta lei de como é calculado, como é avaliado o fluxo de calor em relação à propriedade material se chama lei de Fourier. Okay? Então, o primeiro conceito é esse da condutividade térmica. O primeiro conceito importante é esse da condutividade térmica, ou seja, um material que tem maior condutividade é um material que é capaz de transferir mais facilidade para transferir calor. Aí vocês devem ter alguma intuição em relação à experiência própria, enfim, que os metais, por exemplo, são mais condutores que, por exemplo, os plásticos ou materiais desse tipo. E aí a gente não vai entrar muito na discussão, foge um pouco do escopo do curso, mas basicamente isso está associado à questão de como nós sabemos que um material a mais temperatura, as moléculas, os átomos estão mais agitados e essa energia vai se transferindo de uma molécula para outra, que é justamente essa transferência de calor por condução. E basicamente os materiais onde esses átomos têm mais liberdade de oscilar e de manter essa agitação são mais condutivos. No caso dos metais, além de ser essa transferência por transferência de vibrações moleculares e movimentos intermoleculares, tem a questão também dos elétrons. Os elétrons são também, eles têm elétrons livres, então da mesma forma que esses elétrons podem conduzir a carga elétrica de uma forma da condutividade elétrica, também são capazes de conduzir o calor, ou seja, esses elétrons vão carregar essa energia cinética associada a uma alta temperatura, ela vai ser transportada através desses elétrons livres para as regiões de mais baixa temperatura e vão promover essa transferência de energia na forma de calor conduzido. Então, por isso que os metais em geral, os materiais que têm elétrons livres, ou de uma forma geral, os materiais que tendem a ter uma condutividade elétrica maior, também são mais condutivos do calor. Okay? E um segundo conceito muito importante é o conceito de que o fluxo de calor é um vetor. Então, para definir o fluxo de calor como um vetor, vamos pensar primeiro naquele caso onde nós temos aquela parede que nós acabamos de ver com uma superfície de uma temperatura constante de um lado e uma superfície de temperatura constante do outro. Se eu tenho duas superfícies de temperatura constante e nós sabemos que o calor vai sempre da maior temperatura para a menor temperatura, o calor não vai ter outra alternativa do que ser digamos, conduzido na direção, neste caso, horizontal, ou seja, da maior temperatura para a menor temperatura. Só que além da questão desse fato de que o calor vai da maior temperatura para a menor temperatura, nós temos uma outra lei aí, que é a segunda lei da termodinâmica, que sempre todos os fenômenos, os processos na natureza vão seguir o caminho da menor energia, ou seja, nesse caso seria a menor resistência à transferência de energia. Então, não faria sentido, digamos, que o calor seja conduzido, por exemplo, nessa direção. Por quê? Porque ele vai tentar sempre ir da maior temperatura para a menor temperatura no caminho mais curto, no caminho de menor resistência. Agora, se nós pensarmos do mesmo modo, por exemplo, vamos pensar agora que agora nós temos isotermas que elas não são mais retas, mas são curvas. Então vamos imaginar que nós temos aqui uma temperatura T1, uma temperatura maior, e uma temperatura T2 que é menor, né? Sempre T2 menor do que T1. Então, nessa situação, o que vai acontecer? O calor sempre vai de novo, né? Pelo caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto entre duas isotermas? O caminho perpendicular, ou seja, ele vai sempre ser digamos, se transferir no sentido do caminho mais curto entre as duas isotermas. Uma outra forma também de entender esse conceito, também fazendo uma análise, digamos, uma análise assintótica, uma análise extrema, digamos assim, seria a seguinte: vamos pensar que o calor, ou seja, nesse sentido, ou seja, no sentido paralelo às isotermas, não pode haver transferência de calor, porque não há transferência de calor
ao longo da mesma temperatura. Sempre tem que haver uma diferença de temperaturas. Uma temperatura maior e uma temperatura menor. Então, pensando dessa forma, se o calor não pode ter, digamos, uma componente, não pode ser transferido na direção tangencial à isoterma, ele vai sempre, ou seja, não pode ter não pode haver uma componente do vetor fluxo de calor no sentido tangencial à isoterma. Então, o fluxo de calor deve ser obrigatoriamente perpendicular às isotermas. Então, esse é meu vetor fluxo de calor, ok? E esse vetor fluxo de calor, se eu considero aqui, né, um sistema de eixos coordenados, ele vai ter umas componentes x e y, como todo vetor, ok? E nesta situação, a lei de Fourier vai ser determinada como que é perpendicular às linhas, às isolinhas de uma determinada variável, por exemplo, a temperatura. É o gradiente de temperatura. Então, a generalização desta lei, né, é a lei de Fourier na forma vetorial, onde meu vetor, agora fluxo de calor, é proporcional ao meu gradiente de temperatura. E essa é a minha lei de Fourier na forma vetorial, ok? Basicamente esse é o conceito. Importante aqui entender que o fluxo de calor é um vetor que ele é proporcional a um gradiente de temperatura. Nesta situação onde eu tenho duas isotermas, digamos, alinhadas com algum eixo, é apenas esse gradiente vai ser representado pela derivada de temperatura na direção perpendicular às isotermas, no eixo perpendicular às isotermas. Então é importante aqui entender, primeiro, o conceito de condutividade térmica, ou seja, que um material que tem uma maior capacidade de transferir esse calor através desse material, tem uma condutividade maior, né? Que esse calor ele vai ser proporcional a uma diferença de temperaturas e a uma distância, né? Claro, a uma distância, porque quanto maior a distância que esse fluxo tem que percorrer, maior vai ser a resistência à passagem desse calor, que é o conceito. E outro conceito importante é a questão de que o calor é um vetor. Por quê? Porque ele vai ser sempre transferido na forma perpendicular às isotermas, às superfícies de igual temperatura. Por quê? Porque ele vai sempre procurar o caminho mais rápido, mais direto, com menor resistência para ir da maior temperatura à menor temperatura. E por fim, um último conceito, mas que é bastante claro, é esse sinal negativo aqui, que, claro, né, se a temperatura, neste caso, a temperatura T1 é maior que a temperatura T2, o gradiente de temperatura vai ser perpendicular às isotermas, só que apontando sempre na direção de crescimento. Como o calor vai da maior temperatura para a menor temperatura, tenho que colocar o sinal negativo, porque sempre, embora a direção vai ser igual, a direção do vetor fluxo de calor vai ser igual à direção do gradiente de temperatura. Porém, o sentido de ambos vetores vai ser contrário. Ok? E dessa forma, finalizamos essa primeira etapa da disciplina relacionada às propriedades dos fluidos, tensões, fluxos de calor, e na aula síncrona vamos discutir alguns exemplos aplicados sobre este assunto.